Seja quem você for, seja você mesmo, porque só assim você pode dar certo. Com vocês tudo é alegria, sem vocês nem aqui eu estaria. Pois o milagre não para de acontecer. Beijinhos lambuzados de mel e tchau, até sábado, se Deus quiser. Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui na Bananados. Esse é o episódio 177, mas muito especial. Hoje nós vamos fazer um tributo a Alisson Ramalho. Alisson Ramalho nos deixou há um pouco mais de uma semana. E ao mesmo tempo, o Brejo, ele foi um pouco silenciado, ele era um excelente comunicador. Mas além disso, tínhamos Alice Scaranz, com seu jeito irreverente, alegre, feliz e que deixou uma marca que ninguém vai superar. Alice era única, Alisson era único. Mas hoje nós vamos trazer alguns detalhes sobre Alisson que talvez você não conheça e que vão muito além da Alice Scaranz da rádio. E para começar com esse papo, nós fizemos um sorteio. Aqui, sorteio um tanto promissor, né? Eu coloquei os papéis nas minhas mãos, com o nome de cada um, fui girando os papéis e os papéis foram pulando da minha mão. E dentre esses amigos que vieram aqui hoje, Raíssa vai começar a falar com a gente um pouco sobre Alisson. Então, Raíssa, eu já quero agradecer por ter aceitado o nosso convite. Tirar esse tempo para falar com a gente, para falar sobre Alisson, né? Então, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Primeiramente, agradecer o convite, agradecer e falar desse amigo querido, dessas duas pessoas, assim. Eu trato a Alisson e a Alicia como dois queridos amigos, que eu tive o prazer de conviver por quase 10 anos. Prazer em ter alguns trabalhos em comum, prazer em ter a comunicação em comum nessa nossa amizade, nessas nossas rodadas, nessas nossas mesas de conversa. E falar um pouco do que foi esse grande homem, essa grande figura que traz toda a alegria, a irreverência de Alicia, mas toda a calma, a tranquilidade, a amizade que Alisson Ramalho também trazia. Então, assim, para mim é um grande prazer estar podendo falar desse amigo que no susto nos foi tirado, mas que deixa um legado e principalmente deixa muitas histórias. Eu acredito que essas histórias a gente tem que propagar, a gente tem que falar, a gente tem que deixar cada vez mais vivo quem foi Alisson Ramalho, por que Alice Scaranz, o que esse comunicador e essa comunicadora trouxeram de mais belo para o Brejo, para Paraíba, e ter esse reconhecimento mesmo após sua morte é muito importante. Importante porque quando a gente fala de Alisson Ramalho ou de Alice Scaranz, eu acho que quando você fala assim, todo mundo foi pego de surpresa, e foi. Porque pessoas como Alisson, a gente não imagina que tem essa chance de ir embora, né? A gente acha que é para sempre. Isso, a gente comentava, foi comentário vários dias, assim, pessoas que tinham falado com ele poucas horas antes do ocorrido e que tinham planos. Alisson era uma pessoa que tinha planos, muitos planos. Ele tinha o plano do Foco TV, ele tinha o plano da rádio, ele tinha o plano de um podcast, ele tinha o plano das apresentações, das performances, das festas. Então, assim, ele era uma pessoa muito viva. Então, a gente não tem a noção, nós somos egoístas quando a gente pensa em perder, e nós não tínhamos a noção da lacuna que Alisson deixaria nas nossas vidas. Eu digo que a gente ainda está aprendendo, tá retomando. A maioria dos amigos comunicadores, numa época que ele gostava bastante, a época de festa junina, as vésperas do Santo Antônio de Solânia, que ele tinha uma grande paixão por esses festejos, essa volta desses festejos em Solânia, e trazer isso de uma forma triste não é falar em Alisson. Eu acredito que todo mundo que mesmo pego de surpresa, não tem uma pessoa que não tenha uma história alegre, uma história reconfortante, que traga a memória dele sempre muito viva. A gente fala todos os dias, não tem como a gente não estar conversando e não tem como não lembrar dele. As pessoas lembram, a gente via o carinho das pessoas ao se despedir, dos fãs, da senhorinha
que estava no velório querendo conhecer a mãe dele, porque se sentia também um pouco mãe. Ele era um pouco mãe, um pouco filho, um pouco irmão. Eu digo que eu não perdi uma amiga, eu perdi um irmão. Um irmão que vivia comigo, no meu convívio, que fazia parte dos meus planos, que dividia comigo minha história. Então, é muito complicado você falar de uma pessoa que ela não está mais presente, mas estar tão viva na memória de quem está aqui, que vai continuar. E que, se Deus quiser, a gente vai continuar levando essa memória e levando essas histórias. Porque realmente a Alícia, ela é um nome a muito ser lembrado. E aí, quando a gente fala de Alisson, é importante eu lembrar as pessoas que ele seria o nosso convidado depois de São João. Né? Nos últimos meses, a gente traz alguns artistas aqui para contar como é que estava, né, a vida antes, lá atrás, nos primeiros episódios, o que mudou no decorrer dos anos. E Alisson realmente iria fazer parte do episódio depois das festas juninas, mas que também nos pegou de surpresa. Mas aí, Raíssa, ainda falando de Alisson, obviamente, daqui a pouco a gente chega em Alícia. Quando foi assim que você ouviu ou teve contato com Alisson Ramalho? Como foi esse primeiro encontro? Em 2016, eu trabalhava com a comunicação institucional da cidade e num evento, eu acredito que São João, por aí, a gente teve um encontro num evento da PBTU em João Pessoa, que a imprensa estava reunida, a gente estava com a divulgação de São João e ele tinha sido um dos convidados a participar e estavam lá e a gente começou a conversar. E depois disso, eu também abri um estabelecimento no conhecido Beco, em Bananeiras, o Coisas do Brejo. E a partir dali, a Alisson se tornou uma pessoa muito mais próxima, que a partir de 2017, 2018, a gente também tem essa aproximação para a minha casa, de que foi uma pessoa que eu trouxe para a minha família. Quem me conhece como Raíssa, casada, mãe, sabe, assim, que eu gosto de reunir pessoas, que eu trago essas pessoas para o meu convívio e que elas passam a fazer parte da minha família. Eu digo que é sempre algo que é das pessoas que vêm de fora, que chegam e são acolhidas pela cidade. Eu fui muito bem acolhida em Bananeiras, muito bem acolhida no Brejo. Mas eu acho que o que mais motivou essa aproximação e esse convívio foi a paixão pela região do Brejo, pelas cidades do Brejo. Ele, como bom serrariense, pilõezense, como ele mesmo dizia, que vivia em qualquer cidade na região, como ele passou por várias cidades, que estava em Solânia, mas já tinha morado em Bananeiras e que tinha amigos em todos os lugares. Então, essa paixão pelo turismo, essa paixão pelas cidades, essa paixão pelo aconchego do Brejo, eu acho que isso também aproximou duas pessoas comunicadoras que tinham muito a transmitir para o público, com festas. A gente gostava muito de festa, gostava muito de encontros, muito dos amigos. Eu digo que ele trouxe várias pessoas chegaram a mim, hoje estão no meu convívio, são meus amigos, através de Alisson. Então, na minha vida, ele sempre agregou muito. Ele sempre teve um papel fundamental na minha vida. Eu digo que a gente não passava um dia sem se falar. E quando não se falava, sentia falta. Porque a gente começou a estreitar os laços, a gente tem outros eventos também, amigos em comum. Nós tínhamos um grupo chamado Amigos de Bananeiras, que eram pessoas que tinham uma paixão em comum, que era a cidade de Bananeiras, que faziam festas, que estavam na parte das artes, dos eventos. Então eu digo sempre que não sou eu, sou eu, Juliana Guimarães, Messia Barbosa, Vânia, Sion. Então nós tínhamos todo esse interesse em comum. As artes, a cidade de Bananeiras, o Brejo como um todo. E principalmente ele era um incentivador. Ele sempre... a gente ria muito porque ele falava, a senhora, a gente se tratava muito como a senhora. A senhora trabalha demais. A gente precisa se divertir. A senhora... Aí eu ligava e fazia... Ei, a senhora precisa me dar mais atenção. A senhora agora está viajando demais. Então, sempre tinha aquela brincadeira. E isso, os laços foram se estreitando. A gente trabalha em um projeto em comum. Trabalhava em um projeto em comum. É muito difícil a gente falar no passado com Alisson, porque são projetos que estão
em andamento, que vão acontecer. Então a gente tem o Oktoberfest que tem data já para acontecer. Ele era o garoto propaganda do evento. Ele fazia questão de estar no evento, na organização, em todos os detalhes. Então, ele estava sempre comigo nos eventos juninos. Ele sempre estava dando apoio. Então, é muito difícil você falar numa pessoa que está tão presente, não fisicamente, mas com todas as características de uma pessoa que está ali, do seu lado, para lhe ajudar, para lhe apoiar. E eu acho que foi muito isso, esse lance de amizade, mas muito mais de uma irmandade, uma cumplicidade. Meus filhos sentem a falta dele. Eu tenho histórias maravilhosas que ele passou junto à minha família. Minha mãe, meus irmãos. Então, assim, é uma pessoa que realmente foi do convívio da minha casa e que faz muita falta. Não é que ele está fazendo e fará muita falta. Eu digo que ele é uma pessoa insubstituível, porque realmente é. Então, assim, a gente pode encontrar várias vozes parecidas, várias pessoas que se complementam, mas a Alisson Ramalho, ela é uma pessoa única. E uma pessoa de uma risada icônica, de uma energia maravilhosa, que ele conseguia levantar o astral de qualquer pessoa. Então, o que a gente ouviu durante o velório, o que nós ouvimos depois de depoimentos, o que nós recebemos de mensagem todos os dias, de conforto quando eu saio de casa, as pessoas chegam, você tá bem? Como é que você tá caminhando? Como é que tá sendo? Porque realmente, quem conhecia a gente sabia dessa afinidade, desses trabalhos, dessa cumplicidade. Um prazer imenso em sentar em uma mesa de bar, conversar de projetos e tomar cerveja. Eu acho que isso também nos uniu bastante. O amor pelas cervejas, esse grupo tem um amor em comum, que é um amor pelas cervejas artesanais. Então, eu poderia passar a noite toda, Emanuel, falando sobre Alisson, falando sobre as histórias, mas principalmente sobre o ser humano incrível que ele foi. E aí vem uma perguntinha. Qual foi a mensagem ou o conselho que, assim, a mais importante que Alisson te trouxe, te deu, que você nunca vai esquecer? Ele sempre usava a frase que o milagre ele nunca deixa de existir. E o milagre sempre vai estar presente. Alisson, ele tinha, a gente conversando, ele tinha um receio que a voz dele saísse do rádio, Alicia saísse do rádio, e a Alicia tivesse uma personificação. A partir do momento que a Alicia sai de trás do rádio, sai só das ondas do rádio, ele era um personagem. A Alicia só tomava água de coco. Era uma menina muito recatada. Então, quem conhecia a Alisson sentia também que ele tinha essa preocupação com a postura de Alicia. A Alicia era uma comunicadora que estava aos sábados de manhã, pela manhã, entrando na casa das donas de casa, 28 cidades. Então, é muito complicado. Um comunicador, como ele sempre se colocou, uma pessoa que trabalhava com a voz, mas com a personalidade de uma mulher. A Alicia era uma mulher. A Alicia era um personagem que entrava nas famílias, estava ali, adorado pelas crianças, pelas senhoras. A gente percebe isso em todos os lugares que vai. E ele sempre teve muito esse cuidado. E quando ele passa para a TV, ele passa para a internet com o foco, um sonho que ele sempre teve, um sonho que ele começou a realizar, mas que já veio com uma força muito forte, muito grande. Isso é muito importante também a gente frisar, porque era um sonho dele. E quando ele vai para frente das telas, ele surpreende todo mundo. Então, assim, o milagre ele não para de acontecer. Eu acredito que essa frase, e sempre dizia que quando ele chegou, as pessoas não o conheciam. Mas quando ele fosse embora, as pessoas jamais esqueceriam. E realmente, o legado que ele deixa, o legado que ele proporcionou a quem conheceu como pessoa, como comunicador. Eu tive um prazer enorme de conhecer primeiro o comunicador, mas conhecer a pessoa a fundo, de frequentar a casa, de estar junto aos amigos que ele tanto amava. Eu posso dizer vários nomes aqui, mas principalmente Nayara, Jaciele, sim, eram pessoas que realmente ele amava como família. Dona Maria de Duda.
eram pessoas que a gente tinha um carinho, que chegaram através dele. E que a gente também tinha um carinho enorme, porque ele transmitia amor. Alisson sempre foi uma transmissão de amor. Eu nunca vi Alisson maltratar um animal, pelo contrário, ele tinha vários. Eu nunca vi Alisson maltratar uma criança, ou deixar de falar com a criança, com uma pessoa embriagada numa festa, mas com uma pessoa que chegava, ele sempre era amor. Então eu acho que o legado que ele vai mais deixar para todos que o conheceram é isso, o amor. Que o milagre não deixa de acontecer, que as pessoas precisam acreditar nos seus sonhos, que, como ele disse, chegou sem nada, tinha o respeito das pessoas. Isso é muito importante a gente falar, porque ele foi uma pessoa que sempre teve esse amor e transmitia isso, e paixão pelo que ele fazia. Então é ótimo, é triste não ouvir a voz dele aos sábados, mas poder, como outras pessoas vão falar, mas Kelson sempre diz assim, eu não percebia quão amoroso ele era até eu escutar os áudios que ele me mandava. E isso era ele. Sempre foi muito amor. E aí, esse é um Alisson, acho que poucas pessoas conhecem, como você falou, né? Tem essas pessoas que eram mais próximas a eles, você, outros amigos e tudo mais. Então, esse é o Alisson, vamos dizer assim, por trás do microfone, né? Já que a Alice era quem assumia o posto lá. Mas assim, se a Alisson hoje fosse uma música, que música você acha que ele seria? Uma música que ele sempre escutava e ele gostava muito. Ele sempre gostou muito de Zizi Posse. E ele escutava Per Amore, de Zizi Posse. Ele gostava muito de um DVD que era Elas Cantam Roberto. E a gente brincava, poucas semanas atrás, a gente brincava, eu dizia, Alisson, pelo amor de Deus, o DVD tem Hebe, o DVD tinha várias pessoas que já tinham falecido e elas continuam ela lá pra mim e fazia. Eu vou tratar a Alisson às vezes muito por ela, por senhora, por ele. Ela lá pra mim e fazia assim, quem morreu foi Hebe. Nós estamos vivos. E era uma brincadeira que a gente sempre tinha, mas Zizi Posse estava muito, muito sempre ligado. Assim, ele gostava muito de Zizi Posse. Per Amor eu lembro porque ele fazia a performance de Alicia, mesmo estando de Alisson. E isso é uma memória assim inconfundível assim, na minha cabeça. E era por amor, era puro amor, né? Então, não deixa de ser um pouco ele. E qual é a história que você acredita que sempre será contada quando os amigos se reunirem agora, né, de Alisson ou de Alicia? Eu acredito que a risada, o amor dele pelos animais dele, a Alicinha, os outros cachorros que ele criava da rua, todos os amigos. Ele tinha uma paixão pelos amigos, pela mãe, pela avó. Ele tinha uma ligação muito forte com a família. Uma família de base feminina muito forte, de mulheres muito fortes. E isso também eu acredito que implicou muito no caráter de Alicia, essa fortaleza que ele tinha, esse apoio que ele tinha na família, nessas mulheres fortes. Se apoiar em outras mulheres fortes, eu digo, eu via sempre Dani, Suzy, ele tem uma amiga em Borborema, Betinha, que ele amava demais, a Aline, prima dele, e são pessoas que a gente sempre viu muito junto e dando suporte. As histórias de Alisson, elas vão sempre passar por várias cidades do Brejo, porque às vezes eu ligava pra ele e fazia, ei, tá por onde? Tô em Borborema, tá Serraria, tô em Pilões. Então assim, era uma pessoa que não só trazia pra si, mas se espalhava. Então, quando você espalha, vai ter muitas histórias. Pessoas vão chegar com várias outras histórias. Pra mim, uma que me marca é nos 15 anos da minha filha. Ele chegar na véspera do aniversário. E no dia do aniversário, a gente correndo lá. Aí eu disse, eita, esqueci o sapato da menina. Espera aí que eu vou resolver. E ele sempre é resolutivo, da forma dele, mas sempre resolutivo. Chega a Alisson com um sapato de Alicia pra ela calçar no aniversário.
E foi a sensação da festa. Minha filha usou. Quem conhece meus filhos sabe que são super recatados. Minha filha usou esse sapato rosa choque da Alicia. E enorme. E ela toda contente com a Alison lá. E a gente conversou e fez questão de tirar foto com esse sapato, tirar foto com ele. Porque na cabeça dela, na nossa cabeça, ele tinha resolvido o nosso problema naquele momento. E sempre muito resolutivo e sempre muito tranquilo com relação aos problemas. Ele sempre dizia que não existia problema que uma noite bem dormida não pudesse resolver. E a gente leva muito isso. A gente tem muito estresse da vida, muito estresse do trabalho. E ele, apesar de todos os momentos que viveu complicado, sempre tinha uma palavra de conforto. Ele sempre tinha uma palavra de conforto, um afago, uma risada, que eu não vou saber fazer a risada, mas eu adoro. Eu acho que fica no coração da gente para sempre. Fica, e eu vou contar uma também. Quando eu vim morar na Paraíba, há mais ou menos 9 anos atrás, eu lembro que eu tava em Solânia. Eu não conhecia a Alice, fazia nem ideia do que seria a Alice naquele momento. Estava em cima de um trio. E eu fiquei encantado. Era um humor. Interagia com o povo. E soltava um monte de gracinhas. E o povo reagia. O povo soltava beijo. Passava os motoqueiros e dava tchau. E chamava de meu amor. Parecia um evento na rua e eu não sabia do que se tratava, né? Então a gente já vê aí um grande comunicador e uma personagem, vamos chamar assim, uma drag, né? Que a Alicia era uma drag. E que as pessoas não se incomodavam, zero preconceito, todo mundo interagia e ninguém estava nem aí se era hétero, se não era, se era casado, se era solteiro. E virava uma grande farra, né? Mas agora eu quero saber, tem alguma presepada que a Alice Scaran já fez que você presenciou? Com certeza. Não tem como não ter. A gente tava comemorando um aniversário de Alison na minha casa e ia passar da meia-noite. E eu moro numa casa. A Alison faz aniversário em dezembro, dia 6 de dezembro. E a gente tava comemorando lá com os amigos e conversando. De repente, ele sobe numa bancada, começa a fazer uma performance, sai de dentro do carro com uma peruca, faz essa performance, tem um tamanco e canta e se joga no chão e faz aquilo tudo, aquela performance toda. Depois ele arranca a peruca e pula na piscina. Então assim, a gente ria muito. E outra situação, assim, outra história que eu me lembro bastante é Alicia ser a primeira drag a fazer uma parada gay em Bananeiras. Uma cidade conservadora, uma cidade do interior da Paraíba, no Brejo paraibano, de grandes castas políticas, e trazer isso, e você vê famílias na rua. Você vê famílias na praça aceptar as pessoas. Não eram só o homem e a mulher, mas crianças. As crianças indo atrás. As crianças com leque, batendo leque, abrindo leque. Então, o bloco A Cara da Riqueza, que trazia um pouco isso. O programa, que já era muito forte pelo nome. Tudo era a cara da riqueza. Porque realmente, assim, era transmitido isso. A normalidade. Alison traz o respeito, normalizou essa questão da homossexualidade, principalmente dentro de uma sociedade que a gente sabe que não é fácil. A gente encontrou várias pessoas que chegavam para a mãe dele, para a família dele, fazer: ele cuidou de mim. Então, eu conheço várias pessoas que passaram pela casa de Alison, moraram, foram cuidadas por Alison. Nosso amigo, inclusive, que faleceu, Jackson também. Outras pessoas que estavam lá e faziam assim: ele cuidou de mim. Então, ele era uma pessoa que cuidava das outras. Isso é muito bonito. Você ter o seu tempo e você colocar aos cuidados de outra pessoa. Ele tinha muito isso. Ele não deixava ninguém ser humilhado. Ele não deixava ninguém ser escanteado.
porque ele era esse amor. Ele tinha um coração muito puro, apesar de ser rebelde, apesar das vezes, a Alicia... Sim, a Alicia tem uma grande presepada. A Alicia fechou na frente de uma rádio, arrancou peruca, porque já estava cansada de dar entrevistas. Conte pra gente os detalhes. A Alicia estava fazendo uma rodada de entrevistas em João Pessoa para divulgar o Carnaval de Bananeiras em 2025. A gente estava com um bloco para sair em Bananeiras, que era a Cara da Riqueza. E a gente marcou entrevistas e foi com a Alicia de manhã cedo. A Alicia se maquiou, mas a Alicia odiava passar fome. Então a Alicia tinha que comer de 2 em 2 horas. A Alicia precisava comer de 2 em 2 horas. E a gente tava numa maratona muito intensa. Saía de uma TV, entrava em outra, numa rádio, entrava em outra. E de repente a Alicia se espritou, como diz o Matuto. E a Alicia arrancou peruca, a Alicia arrancou a cinta e disse que dali pra frente ia ser de Alisson. E as entrevistas aconteceram. Ele vestido de Alisson, ele estava de Alisson. As entrevistas aconteceram. Eu acho também que foi a partir dali que ele viu que a figura dele também poderia aparecer na tela, não só a Alicia. E a partir dali também pode ter sido, da presepada, uma mudança de chave. Que ele também foi ali que ele começa a procurar a TV, a procurar fazer mais vídeo, a procurar a estar aparecendo mais. E era isso que a gente sempre quis. A Alicia aparecesse mais. Porque o mundo era muito pequeno para ficar só no rádio. O mundo era muito pequeno. A Alicia, a gente dizia assim, a Alicia precisa ganhar o mundo. Então aí a Cara da Riqueza é algo que tem uma história. Eu acredito que vai ser difícil a gente conseguir quem o substitua. Mas a memória sempre vai ficar muito preservada. Então, várias presepadas de Alicia, de Alisson, várias histórias. Então, assim, todo mundo tem muito o que contar, mas apesar do susto, eu digo em todo canto, apesar do susto, a gente não tem como não falar dele com alegria e com muito amor. E aí, Raíssa, quando a saudade apertar, qual será o momento que você vai lembrar primeiro? Eu vou lembrar. A saudade já aperta toda hora, Manuel. E eu vou lembrar da xícara do café da manhã, quando ele mandava todos os dias, num grupo que a gente tem do WhatsApp. E ele mandava como era o café. E eu digo, a gente sempre comenta, eu gosto de cozinhar, ele gostava de ir pra minha casa, a gente tinha esse momento, mas não tinha uma pessoa que fizesse um miojo melhor do que Alisson. E mais apresentável. Então, assim, eu acho que no Bom Dia, todos os dias, a saudade aperta muito. E é uma falta, porque a gente tinha muito projeto. Existiam muitos projetos, muitos planos. Então, assim, a gente pensar num futuro sem Alisson, hoje, na comunicação, principalmente aqui no Brejo, a gente ainda tá caminhando. A irreverência, ele foi inovador. Ele trouxe uma nova roupagem para o rádio. Não digo nem tanto só no Brejo, mas ele tinha uma irreverência. Quem conheceu o Pastoreio Profano, quem pôde acompanhar o Pastoreio Profano, a gente conversava muito sobre isso porque eu sempre fui muito fã. E eu dizia muito a ele, eu disse, você tem a irreverência da Bilzinha, você tem a irreverência de outras pessoas que vieram e quebraram tabus. O quebrar tabu, você lidar com o preconceito e você ganhar o respeito através de algo que é inovador, é uma pessoa que deixa um legado para sempre. É um comunicador que vai deixar sua voz marcada, seu sorriso marcado, mas principalmente suas histórias. E essa revolução que ele fez no rádio aqui na região do Brejo. Diante de tudo isso que você falou, eu vi até que você ficou emocionada, o que é que você acha que ele diria pra você depois desses olhos marejando aí? Ele ia dizer, como ele me ligava muitas vezes, ele fazia assim, bicha, tua piscina tá limpa? Porque ele dizia que minha piscina nunca tava limpa para receber os amigos. E ele dizia, você trabalha demais. Aí ele fazia, bicha, tua piscina tá limpa? Aí eu disse, tá.
espera que eu tô chegando com o meu triquine. Chegava ele, o seu triquine, sua bolsinha, sua caixinha de cerveja, e a gente ia sentar num terraço, que eu digo que meu terraço hoje tá apagado. Ele ainda está apagado. Minhas mesas estão amontoadas. Porque meu balcão sente falta das nossas conversas, dos nossos planos. Eram muitos planejamentos, muito incentivo. E ele tinha isso de trazer a alegria para onde fosse. Essa falta vai ser muito grande. Mas a gente vai se levantar, porque ele sempre falava, terminava as frases com os amigos, e ele sempre falava assim, a gente pegava esse bordão dele. Eu adoro ser assim. Então, quando uma pessoa ela adora ser assim, ela adora ser como ele. Então, a gente tem o legado de Alisson, que era só alegria, que era só brincadeira, que não era tristeza, e de dizer assim, levanta a cabeça. Porque não existe problema que uma noite bem dormida não possa ser resolvido. E onde ele estiver, que eu acredito que ele vai estar, ele está muito bem acompanhado, ele está muito bem assessorado, como ele dizia que eu era assessora dele. E ele está muito bem assessorado. E a gente vai ficar aqui na Terra com a saudade, com o legado, com a alegria, mas principalmente com os momentos felizes que quem teve o prazer, eu digo assim, eu tive o prazer de conhecer Alisson. E eu vou carregar para sempre na minha vida essa amizade. E assim a gente chega ao final, né, dessa conversa com você. Eu quero agradecer demais por você contar um pouquinho sobre Alisson, sobre Alicia, para as pessoas conhecerem, para além, né, da rádio, para além de tudo que ele fazia, o envolvimento que ele tinha aqui no Brejo Paraibano, que era muito forte. Eu particularmente, às vezes quando tinha aqui, né, no Abananados, ele vinha, mandava mensagem, olha, botei o nome de vocês em tal lugar para vocês irem. Só que quando ele dava, né, esse recado, ou a gente tava em Pernambuco, ou eu tava doente, ou eu tava no hospital, ou tava fazendo alguma coisa. E nunca casou da gente ir, né? Então, eu senti muito essa partida, assim como você sentiu. A gente não tem esse convívio diário nesse grupo, mas pra mim, assim que eu cheguei na Paraíba, a Alicia me recebeu, né? E pra mim aquilo foi incrível, demais, marcou até hoje. Todo mundo dizia que eu tietava a Alicia, né? E pra mim era praticamente uma entidade que eu admirava e vou permanecer admirando, porque, como lá fora a Kelson falou, depois eu também fui ouvir alguns áudios dele pra mim, né? E assim, nunca vai ficar no esquecimento a pessoa de Alisson nem a Alicia, porque pessoas como ele que deixam, que marcam a gente, que fez a gente se sentir, a gente pode esquecer tudo que as pessoas fizeram, mas como elas fizeram a gente se sentir, nunca. Então eu agradeço demais por você abrir esse espaço, o coração pra gente, contar um pouquinho dessa história, que eu sei que é um grãozinho diante de um oceano aí imenso, e eu garanto que quem tá em casa tá sentindo esse amor que todas as pessoas que vão sentar nessa cadeira hoje vai passar para todo mundo, e a gente quer deixar isso registrado, então muito obrigado, viu? Eu que agradeço o empenho de vocês, o convite hoje, muito especial. Agradecer o apoio que os amigos estamos recebendo, mas que é ínfimo perto do que a família precisa receber. A família precisa saber também quem era esse Alisson dos amigos. A gente tem muito aquela persona, quem é na família, quem é com os amigos. E Alisson, ele era isso. Ele era amor, ele distribuía esse carinho. A gente fala assim, a Alicia do rádio, todo aquele amor que ele colocava ali naquele programa, também era o amor que ele transmitia para quem estava próximo a ele, quem chegava próximo a ele. Eu digo que eu nunca vi uma pessoa que tinha tantos amigos. E isso é muito importante. É um legado que ele deixa. Eu sou uma parte desses amigos que também estão sentindo essa partida, que estão sofrendo com essa falta, mas que a gente se apoie e que a gente leve essas histórias
E é muito importante espaços como os de vocês aqui. Agradecer demais. Que a gente possa perpetuar essas histórias, possa contar, possa falar um pouco sobre quem foi Alisson Ramalho, quem foi Alice Scaranzi, toda aquela irreverência, aquela voz e muito amor, muito amor. Muito obrigado mesmo. E viva Alisson, porque eu adoro ser assim. E adorando ser assim, a gente tem que também trazer aquela frase da rádio que temos que ser como somos, né? Isso. Nossa identidade, nos amar, que eu lembro daquela frasezinha sempre que ele dizia. Não lembro exatamente a frase, que eu até postei outro dia, né? E que também me marca muito, porque é ótimo quando você é quem é, você se ama por causa disso, acho que tudo flui. E Alisson fluía, porque ele era único. Eu ainda tô me acostumando com o era, porque pra mim ele é único, e eu espero que as pessoas tenham boas lembranças dele e que essas histórias que estamos contando aqui hoje sejam adicionadas a tudo que as pessoas sabem, né, sobre Alisson, sobre Alicia. Então, muito obrigado. E eu espero que as pessoas de casa sintam esse aconchego, esse abraço e que essa saudade possa ficar aqui, né, registrado junto com essas histórias para trazer aquele calorzinho no coração sempre que a saudade de vocês, amigos, da família e também dos ouvintes da rádio apertar. Então, muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Gente, Dani Xavier não pôde vir hoje aqui porque tinha uns compromissos, inclusive de saúde, né, em outra cidade. E aí ela deixou esse vídeo aqui pra gente postar pra vocês também sentirem a homenagem da Dani Xavier. Eita, minha gente, eu nunca pensei que esse momento pudesse chegar, sabe? Eu realmente nunca achei que isso pudesse acontecer, mas eu quero deixar aqui registrado também que realmente existem pessoas que passam pela nossa vida e existem pessoas que se tornam parte dela. E Alisson, Alicia foram essas pessoas na minha vida. E hoje falar deles ainda dói, sabe? Dói porque a sua partida foi muito precoce, inesperada e deixou aí um vazio de explicar. Mas, acima de tudo, falar deles é lembrar do privilégio de tê-los por perto. O meu primeiro contato com Alisson aconteceu através da rádio Correio da Serra FM. E, para ser bem sincera, eu nem lembro exatamente como foi, não lembro do dia, da conversa, não lembro de nada. Mas eu sei que desde o primeiro momento aconteceu uma conexão incrível, sabe? Dessas que acontecem bem naturalmente, sem esforço algum e sem nenhuma explicação. E aí, com o tempo, ele deixou de ser apenas alguém que eu conhecia e se tornou um amigo querido, que eu me tornei fã. Uma pessoa sempre presente, que acompanhava as minhas conquistas, me incentivava nos meus projetos, vibrava comigo, com a minha felicidade e também com a felicidade de todo mundo que estava ao redor dele, né? A Alisson tinha algo muito raro e lindo. Ele fazia com que as pessoas se sentissem importantes. Ele enxergava o melhor de cada um, sabe? Espalhava muita alegria por onde passava. Então, para mim, existe uma frase que sempre vai ficar guardada aqui no meu coração. E a frase mais linda que ele me dizia, de uma forma tão simples, tão transparente e cheia de verdade, era: "Eu te amo, iluminada!" E aí ele dizia isso sem nenhuma cerimônia, sem precisar de mandato especial, ou então de algum motivo. Ele dizia isso porque ele sentia. E essa era uma das coisas mais bonitas, sabe, em Alisson, a capacidade de demonstrar realmente amor, carinho e admiração sem medo. Hoje, quando eu lembro dessas palavras, eu percebo o quanto elas foram preciosas para mim e o quanto eu tentei retribuir da melhor forma possível. Hoje é só saudade, sabe, aquela saudade que tá doendo? E eu tenho certeza de que todas as vezes que eu lembrar de Alisson, de Alicia, eu vou ouvir a sua voz com aquele carinho me dizendo: "Eu te amo, iluminada". Então, assim, eu tô sentindo tanto ainda, pedindo muita força a Deus para seguir firme. E eu sinto falta das mensagens, das brincadeiras, das gargalhadas, eu sinto falta de tudo. Mas eu creio em um Deus vivo e eu sei que Ele está bem ao lado de Deus. E, como Ele sempre dizia, o importante não é ter, o importante é ser. Seja quem você for, seja você mesma, porque só assim você pode dar certo. Beijinhos lambuzados de mel, meu amigo. Eu te amo, te amo. Que saudade, muito. E aí, pessoal, seguindo a nossa homenagem hoje, né, o tributo a Alisson Ramalho, trouxemos também Kelson Kiss, que é um artista lá de Solânia,
completo, né, Kelson? Cantor, ator, faz tudo um pouco. Mas eu queria que você falasse um pouco como foi esse contato com a Alison Ramalho a primeira vez. Alisson chegou aqui no Brejo com vários projetos e um deles era o programa na rádio. E aí, o primeiro programa que ele fez na rádio, eu fui o convidado. Alisson era sempre muito generoso e eu lembro da frase que ele disse que queria abrir um chave de ouro. E aí, para isso, queria que, exagerado como ele, o maior expoente do município estivesse presente. E aí eu fui convidado, a gente fez esse programa. E aí, ali a gente já sabia que nascia um sucesso, porque era diferente de tudo que a gente já tinha visto. Espontaneidade, as brincadeiras. Foi a primeira vez, logo de cara, que já surgiu o bordão, né? Se quis, quis, se não quis, Kelson quis e eu quero. E aí ficou eternizado isso. Sempre que ele me via, as pessoas falavam o bordão. E desde então a gente virou amigo, virou parceiro artístico, no vôlei, virou um amigo. Mas naquele primeiro momento já era o programa Cara da Riqueza com a Alicia? Cara, eu não lembro qual era o programa, eu sei que foi um protótipo, mas já era na Correio, né? Já era Alicia, né? Foi a transição, porque ele fazia um programa em Guarabira, onde ele era repórter dentro de outro programa. E aí ele veio com a ideia do projeto Alicia, né, já. E eu acho que já era Cara da Riqueza porque eu lembro da brincadeira que aconteceu logo depois que acabou o programa. Alguém veio pra ver, conhecer a Alicia e perguntou a ele. E a resposta dele foi que ela tinha acabado de sair, né? E tinha acabado de sair no helicóptero dela. E muito bom. Eu tava descendo na escada. Eu queria ver a Alice. Ah, meu amor, ela acabou de sair, foi embora no helicóptero. E eu lembro disso com muita. A gente rindo. Pô, faz isso não. Ele disse, não, é pra manter a aura de mistério. Quanto mais mistério, mais as pessoas se interessam. E aí, quando você, assim, pensa em Alison, tem alguma história, assim, muito marcante? Cara, interessante, porque assim, todas as pessoas que conheciam Alisson tem muitas histórias. Eu duvido que alguém passou 10 minutos do lado de Alisson para não ter uma história para contar. Eu aposto a vida. Não existe a menor possibilidade. Aquela coisa dele brincar com todo mundo, chamar todo mundo de meu marido, de criar bordão para todas as pessoas. Todo mundo que a gente conhece, ele tinha uma frase específica para aquela pessoa, né? E eu acho que os momentos mais marcantes com Alisson eram os momentos que a gente tretava. A gente brigava, discutia, tinha uma opinião contrária um do outro. E aí, cada um é mais teimoso um do que o outro, né? E a gente ficava discutindo horas. Geralmente era o momento mais, tipo, marcante. Porque no mais era só alegria, era só sorriso, brincadeira. Tá perto dele era tá rindo, né? Aí só quando o assunto era sério, quando era um projeto sério, que a gente divergia em opiniões, e aí ganhar de Alisson dava trabalho. Mas a primeira impressão de Alison, como foi? E como foi a primeira impressão de Alicia montada? Engraçado, porque, tipo assim, para muitas pessoas, Alisson e Alicia não era a mesma coisa, né? Eu conheço Alisson Ramalho, a pessoa que tem sentimentos, a pessoa que tinha problemas, a pessoa que conversava assuntos mais profundos. E tinha a Alicia, que era aquele alter ego da alegria, da sensualidade, da brincadeira. Mas para mim era muito natural a transição, né? Porém, eu volto a dizer, a Alicia sempre para mim foi a questão artística, né? A pessoa que eu amava, que eu tinha um carinho, que eu tinha um respeito, que eu tinha admiração, era a Alisson. E construiu
a Alicia até como um escudo, né? Um escudo para a sociedade, um escudo para os problemas, para uma reconstrução, né? Então, Alisson era meu amigão e Alicia era alguém que eu admirava artisticamente falando. Tem algum conselho ou alguma frase que a Alison te deu que, assim, é inesquecível e que você pensa nisso até hoje? Todas as vezes que a gente conversava sério, Alisson sempre tinha muitas opiniões que iluminavam o caminho de muita gente. Pouca gente sabe, mas Alisson era uma pessoa muito fraterna, muito carinhosa, ajudava muitas as pessoas. O pouco que Alisson tinha não era dele. Ele participava de grupos onde o pouquinho que ele tinha ali ele tirava e fazia doações. Era uma pessoa que batalhava pelo social. E esse lado é um lado que eu admirava muito. Eu acho muito bonito isso. E ele falava sobre a questão Kelson, era só... Sempre que a gente conversava, tinha conselhos, né? Sempre. Alisson era muito... Mas uma das coisas que ele falava muito é que eu deveria ser mais maleável. Eu sempre fui muito... A gente era cabeça dura, né? Aí um cabeça dura dizendo ao outro que tem que ser maleável é uma coisa bem incoerente. Mas a outra vez, por exemplo, no meu aniversário, a gente saiu lá do ambiente de 3 horas da manhã. A gente chegou umas 7, 8 horas. Todo mundo foi embora, ficou eu, Alisson, Gabi, Ofinho, Licélia e Dinho. Conversando sobre trocentos milhões de assuntos, mais diferente que... Inclusive eu até postei a foto desse momento. Desde política a questões sociais e tipo, ele falando da vida pessoal dele e o quanto foi difícil. E um dos conselhos que ele dava sempre é tipo, nunca desistir, independentemente do que os outros pensem. Né? Porque quem sabe onde o sapato está apertando é você. Então a decisão tem que ser sua. Não cabe a ninguém decidir a sua vida por você. E essa colocação dele sempre deixa muito forte o quão era a personalidade dele e o quão ele desejava isso para as pessoas que ele ama. Que essas pessoas tomassem as rédeas de sua vida e buscar encontrar a sua verdadeira missão, seu verdadeiro eu. E aí, continuando ainda sobre Alisson, ou talvez a Alicia, por que não? Tem alguma presepada que Alisson já fez com você, ou que você presenciou, que é assim, inesquecível, e sempre que você lembra, você sente vontade de rir? Cara, é engraçado, porque tipo assim, são muitos momentos, né? Quando ele tá em cima do carro do trio, ele passava, manhã ele mexia com manhã muito, mexia muito com Gabi. A senhora pensa que tá bonitinha, é só horrorosa. Cadê meu marido? E aí, esse tipo de brincadeira era algo altamente natural, né? Mas eu volto a dizer, os momentos que eu tenho com o Alisson que ficam marcados é sempre os de treta, né? Nunca é os de alegria. Porque a alegria era coisa natural, era o dia a dia, era toda hora. Tá com ele era tá rindo, era tá brincando, era tá sorrindo. Era só quando a gente ia falar sobre coisas mais profundas que a gente tinha esses momentos. E presepada, no vôlei ele era fechoso, né? No vôlei é altamente competitivo. Altamente competitivo. E aí ele fazia alguns lances, aí fazia, bota o patins. Aí, sei lá, fazia um ataque, aí, bota a cara. Aquelas coisas bem que ele fazia que todo mundo acabava de rir, né? E os momentos de discussão ali dentro da quadra, né? Acabava o jogo, já era outra pessoa, já era, ei, a cerveja, hoje é aonde? Eu disse, sem chance de cerveja, viu, filho? Nem de cerveja eu gosto. Mas é isso, são muitos momentos, mas a maioria com certeza de alegria. Não tem... Até os momentos que a gente tretava, a gente acabava rindo. E aí eu queria fazer um joguinho com você sobre Alisson, que seria para completar uma frase aqui.
Quando eu me lembrar de você, vou lembrar de... Sorrisos. Obrigado, Alisson, por... Portanto, Seu legado continuará vivo quando... seu legado vai continuar vivo sempre que eu subir no palco, sempre que alguém me elogiar, sempre que... Esquecer não dá, né, cara? Porque, tipo, eu tava ouvindo os áudios que ele mandava e sempre começava com alguma coisa elogiando, sabe? Trazendo como um abraço, né? Boa tarde, meu docinho de coco. Boa tarde, meu docinho de caju com as castanhas empeduradas. Sempre assim, sabe? Então, tipo, o legado dele vai continuar sempre que a gente vê alguém levando alegria ao próximo. Alisson não podia ver e já começava uma brincadeira. Não podia ver um homem bonito. Não podia ver um homem bonito. Já queria ser logo pra marido. Os feios também, viu? A cara que ele fazia quando era inesquecível. Rapaz, eu acho que é engraçado quando alguém contrariava Alisson, velho. Era muito engraçado. Isso em tudo. Até de Alicia, quando você contrariava, você via aquela cara de desdém, aquela cara... Aí vinha logo uma tirada, ele era muito rápido nas tiradas. E revertia ali logo quando você olhava, você já estava à mercê dele de novo. E se Alisson estivesse aqui agora, provavelmente estaria... Tirando onda com todo mundo, né? Aperreando todo mundo, chamando todo mundo de horroroso, mandando ficar quietinho pra gostar de você, mexendo com alguém. Era assim. Era alegria em pessoa. A frase dele que ficará comigo é... Cara, o texto final dele, dos programas, é muito profundo, né? No dia do velório dele, Dani ia ler, não conseguiu, estava muito, muito emocionada. E aí pediu para que eu lesse. E aí quando tem alguém que você ama que não tá tendo força o suficiente, a sua obrigação é ter forças e fazer. E aí eu li o texto e quando fala na parte de ser, eu acho que é muito, muito profundo, sabe? Porque você ser nos tempos atuais requer muita coragem. E Alisson era essa pessoa autêntica, corajosa e foi, né? É algo que vai ficar marcado por muito tempo. E o que você aprendeu sobre a amizade convivendo com Alisson? Eu aprendi que para ser amigo não é preciso estar perto, sabe? Porque a gente se encontrava uma vez por semana, sei lá, uma vez a cada 15 dias. E todas as vezes que a gente se encontrava, parecia que a gente tinha se visto um dia antes. Mudava nada. O respeito, o carinho, o abraço, o aconchego sempre foi do mesmo jeito. Sempre. Desde lá dos primórdios até a última vez que a gente se viu, uma noite anterior do fatídico dia. Ele estava no Arraial da Ame, e aí a gente chegou, se abraçou, brincou, tirou onda, como sempre. Tava com o Gabi na hora. Aprendi que para ser amigo é só ser. O que você acredita que Alisson diria ouvindo essa homenagem hoje da gente? Ele dizer menos, mulher. Menos, bem menos. Que compromisso os amigos você acha que vão seguir, né, para manter viva a memória de Alisson? Cara, manter a memória de Alisson é um tanto quanto fácil. Porque a gente precisa levar sorrisos, alegria.
A parte difícil é fazer com a genialidade e com a naturalidade que ele fazia. Aí essa parte é complicada demais. Eu digo que beira o impossível, né? Mas a intenção não é fazer igual, a intenção não é substituir. A intenção é manter viva. Então, se conseguirmos lembrar dele com a alegria que ele tinha, com os sorrisos que ele tinha, vai ser algo muito gratificante, muito relevante para um todo. E pra gente encerrar o seu bloco, eu queria que você agradecesse a ele por alguma coisa que venha no seu coração, que você lembrou esses dias. Pode ser recente ou dos primeiros contatos com ele lá atrás. No último show eu fui ouvir os áudios dele e eu percebi o quanto eu era amado, né? O quanto ele tinha carinho e admiração por minha pessoa. Eu tentei fazer uma homenagem a ele, mas o homenageado da noite acabou sendo eu. Porque eu peguei um trecho de um áudio dele que ele falava sobre a música que eu tinha feito para Solânia no Santo Antônio. E ele começa dizendo que se trata de um dos maiores artistas que Solânia tem, que a música é perfeita, que deveria ser o hino do Santo Antônio. E aí me coloca lá em cima, me enaltece de uma forma que nem me acho merecedor, né? Então, se eu fosse agradecer, era por isso que eu disse portanto, né? Porque ele, todas as vezes que ele me encontrava, ele me fazia crer que eu era muito maior do que eu acho que eu sou, sabe? Que eu nunca duvidasse do meu talento, da minha capacidade. Então, se é para agradecer, é por tanta generosidade. É isso. Então eu quero agradecer por você ter dito isso, né? Ter completado também essa homenagem que a gente tá fazendo hoje. Eu espero que a família, as pessoas mais próximas também, né, as redes de amigos que ele tinha, que eram imensa, também possam conhecer que também para as pessoas que estão aqui hoje, Alisson tem um significado imenso. Eu ainda não me acostumei em falar em tinha ou era. Pra mim difícil. tem. Porque a Alisson é daquelas pessoas, como a gente tava conversando nos bastidores, a gente não imagina que um dia pode ir embora, né? A gente sempre tem aquela certeza de que ele é pra sempre, e ele é pra sempre, tudo que ele deixou é pra sempre. E essa homenagem de hoje pra ele não é como eu gostaria que fosse pra ele, é só um pouquinho, que é o que a gente pode fazer hoje, diante de tudo que ele representa, tudo que ele fez e tudo que ele é o Brejo Paraibano. Então, muito obrigado por dedicar esse tempinho aqui hoje. E a certeza que eu tenho é que o próximo encontro vai ser como foi o último. Porque era assim. Independente do tempo que a gente passava sem se ver, quando a gente se via, era o mesmo carinho, era o mesmo respeito, a mesma consideração, os mesmos abraços, as mesmas risadas. Então, é só um até breve. Então é isso. Muito obrigado. E agora, continuando, né, a nossa homenagem de hoje a Alisson Ramalho, esse tributo que a gente está fazendo neste episódio 177. Agora estamos com o Marquinhos Viana. Marquinhos, você que encabeça aí o Foco na Serra. E a gente já conversando um pouquinho nos bastidores, segundo as informações que eu soube, e aí você me corrija se eu estiver errado, a ideia do Foco foi a Alisson. Mas antes disso eu queria saber como foi esse primeiro encontro com Alisson Ramalho e se tiver algum registro que você queira falar com a Alicia também. Então, né, satisfação demais estar aqui, prestando essa homenagem, né, a Alisson, que foi gigante na minha história enquanto comunicador também. A Alisson, na verdade, a gente passa primeiro a conhecer a Alicia antes de ir pra Alisson, né, logo no início. Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonado por rádio.
Eu acho que eu já falei isso aqui em outras vezes. Eu sou apaixonado por rádio e há 14 anos atrás, quando, na verdade 15, estreava a Rádio Correios da Serra de Solânia, depois veio, um ano depois, a Alice Scaranzi, com seu helicóptero, com toda a sua irreverência. E eu ouvia no rádio aquilo, ouvia e ficava naquela expectativa. Cara, quem é que vai chegar? Cara, como é que vai ser isso? Que programa é esse? E eu era criança ainda na época, né? 14 anos atrás. E eu, minha mãe, a gente, todo mundo ouvia. No dia da estreia da Alice Scaranzi, a gente tava todo mundo no pé do rádio, ouvindo e pensando, cara, quem é a Alicia? Como é o rosto de Alicia? Quem é a Alicia? Como é que a Alicia é pessoalmente? Né? Ela trazia essa magia pra gente através das ondas do rádio. E aí, depois de um tempo, anos depois, eu vim conhecer realmente Alisson. A gente se encontrou algumas vezes em alguns eventos. E mais recentemente, eu acredito que há uns 2 anos atrás, a gente começou a conversar sobre comunicação. Começou a conversa. Na época eu tinha o programa da Rádio Cultura na Serra. Eu, Emanuel, a gente fazia o Cultura na Serra, e João Pedro. João Pedro fazia a técnica da rádio na época também, fazia para Alice Scaranzi, inclusive, e pra gente. E a gente começou nessa proximidade e ele sempre incentivando, meninos, vão em frente, façam acontecer, porque eu sei que no começo é difícil, mas vai, vocês têm potencial, tudo isso. Só que a gente não imaginava o quanto o Alisson admirava o nosso trabalho. Até que no ano passado, em julho, pós a abertura do Caminho do Fio de Solânia, a gente desmontando as coisas, né, eu e Emanuel, e ele chega pra gente daquele jeito dele, né, alegre, feliz, solto, e dizendo, meninos, venham aqui, vamos conversar, eu tô louca pra ver vocês, tava louca pra ver vocês, pra gente conversar sobre um projeto que eu vejo que tem potencial gigante. E aí ele olhou pra gente e disse, eu tenho minha experiência no rádio, eu tenho minha experiência comunicador, vocês têm a técnica, vocês têm equipamentos, vocês têm tudo para fazer acontecer, por que a gente não faz um projeto que revolucione a comunicação do Brejo? E aí naquele momento eu fiquei interessado e comecei a ouvir, né? E ele dizendo, a gente poderia fazer um portal de notícias que seja assim, porque não tem portal de notícia aqui que fale sobre tudo, e a gente pode falar sobre tudo, esporte, entretenimento, notícias, jornalismo como um todo, enfim. E a gente já tinha na época o Cultura na Serra, que era um portal também, só que tratava apenas de cultura. E ele disse, vamos transformar o Cultura na Serra em algo maior. Até que veio, a gente sentou direitinho para conversar e veio o Foco na Serra, né? A gente pensou no Foco na Serra para trazer justamente esse leque mais aberto do nosso trabalho. E no decorrer do processo do portal, ele olhou e disse, a gente tem potencial para fazer uma emissora de TV. E aí eu disse, Alisson, tu acha? Ele disse, aqui. Os equipamentos que vocês têm aqui na produtora, as coisas que a gente tem aqui, a gente faz. E a gente faz fácil. E aí eu falei, vamos. Porque ele era sonhador, eu sou aquelas pessoas que sou das pessoas que gostam de ousar. E desde criança eu sonhava em ser apresentador de TV. Eu sonhava em ser apresentador de televisão. Acho que pouca gente sabe disso, né? Pouca gente sabe desse meu sonho, desse meu desejo. E aí, quando ele vem com essa ideia, meus olhos brilharam e disse, cara, acho que é a hora. E a gente enfrentou e disse, vamos botar pra frente. Claro que uma emissora de TV não é fácil construir, inclusive a gente ainda tá nesse processo, né? Infelizmente ele nos deixou antes da gente estrear, mas com os olhos brilhando, posso dizer assim, né? Alisson nos deixou com os olhos brilhando e com a vontade de fazer acontecer algo nunca visto aqui no Brejo da Paraíba. E aí eu queria saber o seguinte, o que você viu nesse momento que ele foi te trazer essa notícia, né? Porque ele te chamou vocês, né? Eram mais de uma pessoa. Tinha algo muito especial nele, nesse momento, que você também sentiu que havia potencial? Tinha alguma maneira diferente de acolher? Nesse momento que ele foi trazer essa notícia do Foco pra você, o que é que você sentiu? Primeiro,
Meus olhos brilharam na hora pela admiração ao trabalho dele que eu tinha. Porque Alisson realmente, e isso já foi falado aqui muitas vezes hoje, ele era o comunicador. O Brejo Paraibano perdeu de fato realmente o maior comunicador que nós tínhamos. Porque Alisson, ele fazia um trabalho impecável. Ele conseguia entrar na casa de todas as famílias de 28 cidades e todas essas pessoas tinham Alisson como parte da família. Porque era no sábado de manhã. Aquele momento que todo mundo estava em casa, organizando, ajeitando o almoço, a dona de casa. O resto da família estava na sala ouvindo o programa e rindo da irreverência de Alice Scaranzi. E Alisson tinha o público como família. E o segundo é que ele chegou realmente com uma ideia firmada. Ele não chegou apenas com um sonho e uma vontade de fazer, não. Ele disse: Marquinhos, o trabalho de vocês é massa. O meu trabalho é massa. Eu tenho uma experiência. A gente tem um nome no mercado que funciona. Então, a gente tem tudo para fazer acontecer. Então, quando ele falou isso, quando ele disse a Alice Scaranzi está disponível para fazer tudo isso, o Alisson Ramalho está disponível para fazer tudo isso, foi aí que eu olhei e disse: não, então dá certo. A gente consegue. A gente vai conseguir. Pela admiração do trabalho dele e pela firmeza que ele tinha na hora de nos convencer a fazer esse projeto. E durante esse percurso que você conheceu ele, né, lá atrás, e depois desse convite, tem algum conselho, alguma frase que você nunca mais vai esquecer? Tem várias. Sempre que a gente tava trabalhando e eu dizia, não, um dia a gente chega lá, ele olhava pra mim e dizia: Marquinhos, a gente já chegou. E quando eu falava de alguma forma que acabava me diminuindo, né, perante outros trabalhos por aí, ele dizia: ei, bola pra cima. Você é o cara. Você é a pessoa que faz acontecer. Então, teve uma certa vez que a gente tava falando sobre isso e eu realmente tava um pouco desanimado. Ele olhou pra mim e disse: Marquinhos, eu sou teu fã. Eu sou fã do trabalho de vocês. Você não é menor do que ninguém. Você não é menor do que ninguém da região. Porque se você tem potencial, você faz acontecer. E isso eu admiro demais. E a partir desse dia, realmente, eu passei a entender que de fato meu trabalho era importante, que de fato meu trabalho era essencial. E que de fato eu conseguia realmente fazer acontecer quando eu queria. Graças a Alisson. A Alisson olhou pra mim, deu essa tapa na minha cara. E foi aí que eu percebi que a gente, Take Produtora, Foco na Serra, a gente é gigante. E aí depois desse contato, teve a experiência agora também a Alicia fazendo o Foco na Serra, né, fazendo entrevista na rua. Eu queria saber uma curiosidade. Tem algum detalhe que acontecia nos bastidores antes de entrar no modo Alicia entrevistando as pessoas na rua, no Foco na Serra, né, que ninguém sabe? Ela sempre chegava com aquela animação, o leque dela, né, batendo o leque, pegava o microfone e pedia pra gente ajeitar ela, né, ver se ela tava bem posicionada na câmera, ver se ela tava direitinho, né, ela sempre com aquela animação, aí a gente ajeitava uma partezinha do vestido, um zíper que tava aberto pra gente fechar. Os bastidores de Alice Scaranzi são muito engraçados, porque a gente realmente tem essa proximidade, né? Essa proximidade de chegar e fazer acontecer, organizar um cabelo que estava bagunçado, um elementozinho. E ele era, Alicia, na verdade, era muito inquieta, né? Ela rodava, se fosse preciso, a Praça de Solânia todinha, enquanto a gente tava lá, atrás dela com a câmera, para procurar gente para entrevistar, para conversar. Fora as pessoas também nos bastidores, né? Quem não tava na câmera, o pessoal ficava olhando e queria falar com a Alice Scaranzi. Muita gente chegava, parava e dizia: Alicia, meu amor! Dava um abraço e era aquela festa. Muita gente fazia isso durante as gravações, até mesmo chegava a interromper, né, em alguns momentos, porque a Alicia realmente era muito amada por Solânia. E aí eu te pergunto, o que você gostaria de ter dito a Alisson mais uma vez?
Eu falei isso várias vezes pra ele, né? E no dia do velório, na terça-feira em Pilões, a gente tava nos despedindo. E Tati, nossa gestora comercial, ela pegava o crachá que tava com ela, colocava na mão, em cima da mão dele e agradecia, dizia que o legado não ia ser esquecido, que o foco ia seguir firme, porque era algo que ele tinha construído. E eu olhava e dizia: Alisson, nós vamos conseguir. A gente vai fazer acontecer. E eu falei isso várias vezes pra ele. Várias e várias vezes eu olhava pra ele e dizia: Alisson, vamos fazer acontecer. Vai dar certo. Então eu falo isso pra ele, né? Hoje, inclusive, a gente olhou pra sala onde vai ser o nosso estúdio e a parte visual foi colocada e eu olhei assim e disse: Alisson, tá acontecendo. Vai dar certo. E se ele estivesse agora aqui, o que você agradeceria a ele? Obrigado por abrir meus olhos. Obrigado por ter um sonho que realizava o meu. E eu venho pensando nisso desde o dia que tudo aconteceu, né? Obrigado por realizar um sonho que era meu e por ter um sonho que realizava ele. Porque eu tinha o sonho de ser apresentador de TV. E se hoje eu posso realizar, é por conta de Alisson. Por conta da ideia dele. E aí a gente vê Alisson, né, com muitos amigos espalhados por tudo aí. Eu vejo pela fala de todos vocês que ele tinha um jeito muito especial de cativar, né, esses vínculos. Para você, qual é assim o maior aprendizado nessa amizade de Alisson em relação a manter relações, manter esse convívio, que você de repente, porque nos dias atuais a gente fica até meio desacreditado das pessoas, né? E Alisson, ele sempre foi aquele que realmente não deixava a peteca de ninguém cair, né? E aí eu te pergunto, pra você, o que você aprendeu sobre a amizade com Alisson Ramalho? O que eu aprendi com Alisson é que ser amigo vai muito além do que apenas tá ali do lado. Vai muito além. Alisson, ele realmente disponibilizava o tempo dele para todos os amigos que queriam. Alisson, nas últimas semanas, acho que no sábado ainda, depois de um programa, ele estava organizando a festa de aniversário de uma das maiores amigas dele, que era Nayara Brasil, né? Que ia ser na casa de vidro, ia ser na casa dele. E ele tava com Marquinhos, quem é que consegue tenda? Marquinhos, cadeira, como é que a gente consegue? Nayara precisa desse aniversário, né? Eu quero dar esse aniversário pra Nayara, essa festa vai ser uma festona. E ele realmente disponibilizava o tempo dele para os amigos, né? Pra tudo que precisasse. Se alguém dissesse: eu tô precisando de ajuda, ele corria. Ele dizia: precisa de quê? Vamos. Então Alisson realmente era esse amigo e eu aprendi muito também a ser isso com ele. Então, Marquinhos, já quero agradecer, né, por você ter separado esse tempo. Em meio a essa correria que é o festejo junino, né, você aí com esses trabalhos agora. Mas eu espero que essa mensagem chegue para as pessoas, né, também como um abraço. Porque como você bem disse, né, a Alicia, ela tinha esse jeito cativante. A Alisson era aquele que não deixava ninguém desistir, né? E vai permanecer assim, porque como eu falei antes, a Alisson é aquela pessoa que a gente nunca acredita que vai nos deixar, né? E ele vai permanecer vivo cada vez que o Foco na Serra iniciar uma entrevista, cada vez que houver uma publicação lá e cada vez que vocês mentalizarem, né? Que eu sempre acredito que a força do pensamento vai além. Então esses agradecimentos eu tenho certeza que ele já recebeu, né?
Mas agora a gente fica uma perguntinha aqui. E se ele tivesse vendo essa sua homenagem e você se emocionando desse jeito, o que ele diria? Acho que ele chegaria e dizia: Tu acha que tá bonita, hein? Tu acha que tá bonita, é? Acho que seria a frase dele. Seria a frase dele, com toda certeza. E é com essa irreverência, com essa frase dele, né, que mais uma vez eu agradeço e eu espero que o Foco na Serra expanda, cresça, que essa TV ganhe popularidade e ganhe não só o Brad, mas o mundo também. Então, que Alisson viva no Foco, viva também na rádio, viva no coração de todos aqueles que amavam ele e principalmente de todos vocês que faziam parte desse grande grupo, viu? Eu que agradeço demais a vocês pelo convite, por essa homenagem também. Só para encerrar dizendo, né, ao público que tá em casa assistindo, né, que com vocês tudo é alegria e sem vocês nem aqui nós estaríamos, né. Beijinhos lambuzados de mel e tchau. E é isso. Muito obrigado. E Suzy Barbosa, né, nossa cantora aqui, da lá de Solânia, ela também deixou um vídeo em homenagem a Alisson e vocês vão ver agora. Meu primeiro contato com o Alisson foi através de um contrato que ele ia fechar conosco, né? Na época eu já trabalhava na Ortodental e tínhamos parceria com a Correio da Serra FM e ele iria fazer a propaganda da Ortodental. E como sempre, com aquele jeito, né, dele, muito extrovertido, muito alegre, levando espontaneidade para todos. Não tinha como não se apaixonar, era uma pessoa apaixonante, um amigo assim, presente, principalmente para mim, na hora que eu estava mais derrubada mesmo, que eu não consigo me abrir com muitas pessoas. Quem me conhece mais a fundo sabe que eu tenho essa dificuldade, então era uma pessoa que eu me sentia à vontade de conversar qualquer assunto, né? E foi ali o meu primeiro contato com ele, e de imediato surgiu aquela linda amizade, né? Ele sempre me convidava para ir para o programa, inclusive eu estive lá falando do meu primeiro clipe. Levei também as minhas crianças do coral ano passado, elas ficaram encantadas com o jeito dele, brincamos, inclusive em estúdio. E foi isso, uma pessoa que tá me fazendo muita falta. Me dói falar, porque eu tento esquecer. Mas, desculpa. Não tem como não se emocionar, porque a gente acha que pessoas como Alisson deveriam ser eternas. A gente brinca. A gente ri. Mas pelo menos pra mim é uma dor que eu vou carregar pro resto da vida, porque eu não perdi só um conhecido. Eu perdi meu melhor amigo. O amigo que me colocava pra frente, que acreditava no meu trabalho, que eu confiava de contar tudo. Desculpa. E pra mim é muito doído falar, porque quando a gente perde alguém da nossa família, dói. E pra mim, Alisson ou Alice era como se fosse da minha família. Porque é difícil gostar de alguém de verdade. É difícil chorar por alguém. Mas Alisson era como se fosse da minha família. Não era apenas um conhecido.
E o conselho que ele sempre me deixou foi: você é maior do que você consegue se ver. Ele sempre me dizia isso. Eu, às vezes, me emocionava porque ele me mandava vídeos escutando a minha música de 1h30 da manhã, meia-noite, 3 horas da manhã. Às vezes, podia ser a hora que fosse. Ele dizia: bicha, eu fico toda arrepiada quando escuto a senhora cantando essa música. Quer dizer, quando eu mesmo duvidei de mim, porque eu duvidei que não ia dar certo, ele acreditou quando nem minha família acreditava em mim. Ele foi o amigo que acreditou. Botava minha música no início do programa. E sempre que eu via ele, eu olhava pra ele e dizia: eu amo tanto você que você nem sabe. E hoje me dói saber que eu não posso mais abraçar ele. Mas eu também fico feliz porque às vezes que eu pude dizer que eu amava ele, eu disse. E isso é o que mais me conforta hoje. É isso. E eu vou deixar o último áudio que ele... Nós dois tricotando, né? Como dizia ele. Me chamava de Luluzinha, Dona Clotilde... Aquelas coisas, e você é bonitinha até de longe, viu? Sempre com aquelas brincadeiras, né? E de 6h30 da manhã eu mandei uma música de Whitney Houston pra ele. Acordei, na verdade, ele, né, de 6h30 da manhã. E ele me falou isso aqui. Menina, eu fico passada com a senhora, bicha. Toda trabalhada na rica. A senhora cantando Atirei o Pau no Gato é bonito, né? Imagina cantando Whitney Houston. Nome, sobrenome, apelido de vulgo. E essa foi as lembranças, uma das lembranças, né, que eu vou guardar para sempre comigo, que é a voz marcante, a alegria dele e os conselhos. E é uma pessoa que vai sempre ficar no meu coração. Pessoal, e agora dando continuidade à nossa homenagem, né? Estamos aqui com Tati Andrade. Tati, né, Tati? Você que conheceu o Alisson há mais tempo, acho que todo mundo que foi entrevistado hoje aqui, que a gente bateu esse papo. Tati, aí eu queria saber, já de início, como foi esse primeiro contato com o Alisson? Uau! O primeiro contato com o Alisson foi um contato de irmandade já. Né? Nós, lá nos idos de 2003, estudávamos, eu e mais alguns amigos no CAVN, Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, aqui na Universidade Federal, que foi uma experiência incrível de vida. E Alisson conheceu a nossa turma, né, dentro desses festejos aqui da região, e foi levado até os nossos alojamentos, né, pra gente confraternizar, né? Adolescentes confraternizando ali, uma média de 16 anos, você imagine, né? Alisson tava criando Alice Scaranzi naquele momento, e ali ele era a estrela, né? Quando falava de Alisson, era a estrela, meu amor. Ah, porque Alisson chamou a gente pra ir em Guarabira, aí se juntava todo mundo e ia pedir carona pra ir pra Guarabira, minha gente. E Alisson vai se apresentar na Scorpions. Todo mundo se organizava para pedir carona para ir para boate, né? E vários eventos a gente saía. E Alisson era quem puxava, né? Porque ele criou também um desejo e a possibilidade diferente no universo de muito... Tipo assim, daquelas pessoas com as quais eu convivi que estavam se descobrindo dentro de uma sexualidade, né? E Alisson sempre foi esse de furar a bolha e abrir para que outras pessoas pudessem, né, se
se permitir ser quem elas eram. E aí foi assim que nasceu essa amizade. Que maravilha. E aí, isso, 2023, né? Olha, já dava pra ter. Essa amizade já estava de maior, né? A Sim. amizade já estava de maior, Sim. com carteira de habilitação, inclusive. E aí, assim, a Alicia, então, começou a surgir naquela época. Você falou que ia pras boates. Então, a Alicia, ela não começou exclusivamente na rádio. Não. Como Não. foi esses avanços até chegar na rádio? Essa drag queen, né? Ela nasce de alguém que sabia que podia ser mais e que podia brilhar além, né, da sua sexualidade e que podia fazer com que as pessoas ouvissem a verdade dela dentro do brilho dela. Brilhando, né? E sendo esse convite, né? Esse convite a possibilidades. Esses dias eu estava na rádio, na verdade, no dia do sepultamento de Alisson, eu estava na rádio, Lindon Marques disse: Alisson vendeu Solânia para muita gente. Ele amava essa região, né? Eu acho que é a região. Mas eu disse, eu acho que não, a palavra venda é uma palavra muito... Ela não engloba o convite e a possibilidade que Alisson era de trazer para perto aqueles que ele sabia do potencial. Mesmo quando você desacredita, ele faz você enxergar isso. E quando você escolhe enxergar junto com ele, aí você explode, né? Você brilha, assim como ele fez com a Alicia. Mas a Alicia nasce nesse momento, lá na adolescência, onde ele, né, inclusive a gente vai fazer depois a gente vai fazer um movimento de exposição, e ele tem um álbum completo, sabe, daquela época, e é muito incrível a gente passar por aí. Mas eu acho que era uma militância. A comunicação vem para somar a essa militância dele. Ele era um militante de todas as causas, né? Todas as minorias eram representadas ali através de Alisson e com essa porta-voz, Alice Scaranzi. E aí, Alisson se torna aqui no Brejo, na rádio, né, na Correios, uma porta para muitos artistas, né, que acho que todo mundo que começou aqui no mundo artístico teve que passar na cara da riqueza lá, acho que já para a riqueza vir também, né? Mas aí vem uma perguntinha assim, como era a Alisson antes de entrar no ar? Alisson antes de Alicia. Alisson antes de entrar no ar. Alisson fora dos palcos. Alisson nos bastidores, né? A minha percepção, ela também se transforma durante o tempo, né? Naquele momento eu era um adolescente que olhava para outra adolescente e me encantava, né? Uau, é permitido sonhar. Eu acho que a trajetória de Alisson, ela é cantada, e ele e Arley também, que é o irmão dele, são super fãs da Xuxa. E eu acho que, inclusive, aquilo que ele traz no final do programa é muito inspirado em Lua de Cristal, né? Tudo pode ser, só basta acreditar. E eu acho que era essa a trajetória dele, sabe? A vulnerabilidade de Alisson era para pouquíssimos. Ele era a pessoa que estava presente para ser por você. E quando você falava nele, ele desconversava, e é por você. A vulnerabilidade dele era muito íntima. Era muito íntima, e eu só consegui ter essa percepção quando eu volto enquanto terapeuta. Mas eu também entro nessa perspectiva da permissão, de permitir a escolha dele e trabalhar naquilo que ele me dava liberdade para fazê-lo. Mas eu consegui enxergar além desse amigo de todo mundo, que muitas vezes não queria apresentar para todo mundo as vulnerabilidades que ele também tinha. E aí, o que emocionava a Alisson? O reconhecimento
do seu potencial que era visto por ele e que muitas vezes você só conseguia enxergar a partir do olhar dele. Era como se ele fosse um espelho e ele falasse, mas nem todo mundo olha no espelho, né? E quando alguém conseguia se enxergar com a clareza que ele nos enxergava, ele se emocionava com isso. Ele era muito feliz. Quando eu cheguei em agosto, ele disse, Tati, vamos fazer um momento de reflexão, né, nessa tua pegada terapêutica, lá no programa. Eu disse, vamos embora. Nunca fui na rádio, né? Sentei lá, bota o microfone aí. A senhora só vai falar, mulher. A senhora só vai falar. Falar o que a senhora já sabe. Tá bom, vamos lá. E eu via que às vezes eu tava falando lá e ele, tipo, cutucava alguém e dizia assim, tu tá ouvindo? Tu tá vendo? Sabe? Tipo assim, é isso, sabe? E quando a gente saía, ele dizia, olha, show. Às vezes eu tava falando, ele me interrompia e dizia, peraí. Aí eu ia fazer o complemento dele e tal. Incrível, incrível. Assim, era essa pessoa que quando ele percebia que você virou a sua chave, ele se emocionava com isso. E aí você falou que ele, né, assim, a gente vê que ele torcia, né, por todo mundo que cruzava aquele microfone, aquela bancada, aquele horário, aquele programa. E ele sonhou sonhos para muita gente, como o Marquinhos falou antes, né? E Sim. como você já conhece ele há mais tempo, qual seria então, quais eram os sonhos de Alisson? Se você souber de algum. Na verdade, Alisson foi uma pessoa que ele não deixou sonhos a realizar. Os sonhos que ele tinha e o espaço que ele tinha na comunicação fez com que ele disseminasse muitas sementes. Quando o Marquinhos falou, né, lá no velório, quando eu peguei esse crachá aqui e botei nas mãos dele, eu disse a ele, você plantou muitas sementes e preparou muitos jardineiros, sabe? Tem muita gente que está preparada e está disposta a regar essas mudas, que já temos mudas, minha gente, e logo, logo teremos muitas árvores frondosas e frutíferas aí disseminando tudo aquilo que ele sonhou. E quando ele abre o espaço, como eu falei, ele era um militante nato, sabe? O espaço para a comunidade LGBTQIA+, e eu peço até, né, uma desculpa se eu não estiver pronunciando a sigla corretamente, mas ele era esse militante, ele era um militante da causa do autismo, da causa dos pets, né, que a gente conseguiu, inclusive, uma adoção responsável dos pets que ele tinha, e que esses eram aqueles que vivenciavam essa vulnerabilidade. Mais do que ninguém, os pets de Alisson sabiam tudo que se passava naquele coração. E também, né, os portadores de câncer através do Instituto, o IAPC, né, Instituto de Apoio à Pessoa com Câncer, que também era uma causa que ele abraçava ali. E outras tantas causas, né? Se você chegasse lá com alguma causa, você teria espaço para falar da sua causa e você seria apoiado, né, nessa causa. Ele era essa pessoa humana. Então Alisson era aquele que, vamos dizer que ele era um mastro para qualquer bandeira. Exatamente. Né? Ele não queria saber se ia ganhar ou perder, ele só queria ajudar você a levantar aquela bandeira o mais alto que ele pudesse. E a gente percebia isso todas as vezes que a gente encontrava com ele. E aí, quais seriam as qualidades que só quem conviveu com Alisson saberia? Uau. Eu acho que uma pergunta que eu gosto muito de me fazer quando eu estou fazendo uma análise, investigando, vamos dizer assim, energeticamente ou terapeuticamente alguém, é o que essa pessoa é, sem dizer o que ela faz. E ele era presença. Ele era uma generosidade de espírito
que vai para além daquele corpo. Aquele corpo que a gente devolveu ali para a Terra era um corpo que estava limitado. Estava limitado pelas circunstâncias mesmo de vida. E ele, sabe, assim, já não dá mais por aqui. Vamos tentar por outras vias, que a gente vai fazer. E depois do desencarne de Alisson, em menos de 24 horas, muitas coisas aconteceram. Coisas que vinham travadas, inclusive dentro daquilo que ele vinha planejando na vida dele. E eu olhava para um lado e para o outro assim, uau, como pode melhorar? Que eu gostava de falar isso, né? Como pode melhorar? E eu me conectei várias vezes com a energia dele, todas as vezes que ele vem, né? Que eu sinto, que eu percebo, eu converso com ele. E é um ser infinito. É um ser infinito que deixa o corpo, né? E que logo, logo vai estar por aí novamente em outro corpo, né? Vai começar usando fraldas, mas vai brilhar, né? Porque essa é o propósito dele, né? E eu acredito que ele sabe, e ele dizia muito isso. Se eu morrer, eu morro feliz, porque eu vivo cada dia como se fosse o último. Apesar dessa frase linda, eu queria saber o seguinte: qual foi a frase mais bonita ou mais carinhosa que ele já lhe disse? A frase que me ficou marcada de toda a trajetória da gente foi o seguinte. No sábado, a minha filha ela faz rádio e TV em João Pessoa. A minha mais velha, tem 20 anos. E ela veio e a gente foi... Ela veio e chegou na hora do programa. Eu disse, vem pra rádio, que eu tô na rádio. E ela foi direto pra rádio. E lá ela conheceu o Alisson, que não conhecia. E só que já tinha ouvido falar de Alisson, já ouviu o programa e tal. E aí, no domingo, ela tava pra viajar às 3 da tarde. Ela disse, mãe, eu vou às 5. Eu disse, tá certo. Ficou 5 horas, ela foi pra rodoviária. Quando foi 7 horas da noite, ela me ligou. E tava tendo uma arraiada AME, que a Alicia fez a abertura lá, né? E ela me ligou de 7 horas e disse, mãe, o ônibus ainda não passou. Eu disse, filha, provavelmente não é pra você viajar hoje. Às vezes o tamanho do atraso é o tamanho do livramento. Eu vou lhe buscar. E eu fui buscar lá a pé. E aí eu disse, tá acontecendo uma arraiada AME. Vamos passar lá? Ela disse, vamos. Primeira cara que eu encontro, a cara da riqueza, né? Mulher! Cheguei. Vamos tomar um chopp, porque tava tendo um chopp lá, né? Aí, parei lá e disse, mulher, eu tô só passando, porque eu vim buscar Dandara na rodoviária, o ônibus atrasou, não sei o quê. E a frase foi, fica mais um pouquinho, e eu escolhi ficar. Uma frase tão simples, mas que se tornou tão difícil, né? É tão simples que é difícil. Que parte de Alisson continuará viva em você? Uau! Alisson, quando ele me convidou para vir, ele tinha todos esses sonhos com relação a Aisha, que é a minha filha, que inclusive hoje está se apresentando lá no teatro, né? Tava se apresentando, que Kelso foi lá buscar para levar para casa. Hoje era a aula pública da Fascinarte, ela é aluna da Fascinarte, de uma parceria da Fascinarte com a Alisson. E ele olhou para mim, dentro de todas as técnicas terapêuticas que eu trabalho, e ele disse, as pessoas precisam ouvir isso. E eu acredito que esse legado, a minha militância pelo bem-estar, a minha militância pelo bem viver, a minha militância pelo autoconhecimento, porque quando a gente fala, seja quem você for, seja você mesmo, muitas vezes você não sabe quem você é porque você está completamente mergulhado naquilo que os outros dizem que você é.
Então, essa foi a profissão na qual eu me encontrei, me realizei. E Alisson faz uma inovação, traz uma inovação para a comunicação que se chama jornalismo consciente. Quando a gente criou o Entre Nós, que é a revista eletrônica que eu e Nayara vamos conduzir na Foco TV, Nayara traz as notícias, faz as entrevistas e eu trago a percepção sistêmica energética, a percepção terapêutica daquilo que está sendo noticiado, daquilo que está sendo trazido na entrevista. E isso é um jornalismo consciente que é algo que não existe. Não existia até Alisson nessa maestria de conseguir perceber as lacunas, né? E onde a gente pode criar mais. Ele cria isso e me entrega assim, e eu digo, tô pronta, vamos embora. Até porque quando o trabalhador tá pronto, o trabalho aparece, né? Exatamente. E aí vamos pro nosso joguinho aqui de frases, que eu amo fazer isso com vocês, porque eu acho que talvez algumas coisas não foram ditas lá atrás, não por não ter vontade. Porque como eu sempre falo e vou repetir sempre aqui nesse episódio, né? Alisson não é uma pessoa que a gente imaginaria na vida que iria nos deixar. Uhum. A gente sempre acha que pessoas como ele vão viver pra sempre. Como o povo diz, vai virar lajedo, né? Sim. E aí eu queria que você completasse essa frase. Quando eu me lembrar de você, eu vou lembrar de quem eu sou. Obrigada, Alisson, pela mudança e o movimento. Alisson pra mim foi ou é um furacão. A frase dele que ficará comigo é: mulher, a senhora não tá glã, não. E seu legado continuará vivo quando? Sempre que se falar de causas sociais, sempre que se falar de mudança, sempre que se falar de valorização do território, da identidade de um povo, e sempre que se falar de Brejo Paraibano, Alisson e Alicia serão lembrados. E é com essa frase final, né, que você completou, que a gente encerra esse episódio, né? Eu quero agradecer a você também por ter vindo aqui, né? Você que tinha um compromisso lá no teatro, mas veio aqui homenagear a Alisson nesse episódio, assim, que pra mim eu precisava fazer. Como eu falei no começo, ele seria nosso entrevistado depois dos festejos juninos, que ele amava tanto. Eu sei que ele não ia querer sair das festas de São João para dar entrevista, então só depois. Então, muito obrigado por ter vindo aqui partilhar esses momentos únicos e talvez exclusivos, né, entre você, Alice e Alicia. Muito obrigado. Gratidão, gratidão, Manuel. Eu acredito, sim, que esse legado permanece vivo também através dos Abandanados, né? E vamos para frente, vamos levar essa comunicação aonde a gente puder. Só basta acreditar. É isso aí. Bom, pessoal, nós vamos ficar por aqui, mas antes da gente encerrar esse vídeo, eu quero agradecer a todo mundo que veio aqui partilhar esses momentos com a gente, a todas as interações nas redes sociais quando a gente anunciou que ia fazer esse tributo a Alisson por toda oportunidade que ele trouxe pro Abandanados, por Alicia, quando eu vim morar aqui, né, na Paraíba. Desculpem. E a gente vai ficando por aqui. Desculpem a emoção, mas enfim, não tem como falar de Alisson nesse momento
sem se emocionar. Aos familiares, sintam-se abraçados. Que Deus conforte o coração de vocês. E a gente vai ficando por aqui. É isso, pessoal. Nós vamos ficar por aqui. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau. Gratidão. Tchau, tchau.